Parashá Bear, Berrocotai, que está lá em Levítico 25, 1 a 27, 3. Haftará Jeremias 16, 19 a 17, 14. Brit Hadashá, Gálatas 6, 7 a 10 e 1 João. E Salmos 105. Bear significa no monte e Berrocotai nos meus mandamentos, ou conforme os meus mandamentos, ou de acordo com os meus mandamentos. A paraxá de hoje é uma paraxá também que encerra o livro de Levítico. Nós vamos, a partir do próximo Shabat, começar um novo Sefer, um novo livro para nós estudarmos. É uma paraxá, é um livro bem maravilhoso, esse livro de Levítico, porque ele trata das coisas da santidade, né? Ele trata de como nós devemos nos portar em relação a Hashem, em relação ao nosso próximo, em relação ao ambiente que nós estamos inseridos, né? Então ele nos dá chaves para que nós possamos permanecer santos, permanecer puros, né? Permanecer íntegros na presença de Hashem, sem nos contaminar, sem estarmos com a comunhão com o Eterno rompida. Então, é um livro que muitas pessoas acham cansativo, né, porque existem muitas regras, mas é um livro muito importante para a gente poder entender o que fazer, como fazer, por que fazer, em que momento fazer, o que podemos comer, o que devemos nos abster, né? Então é um livro que nos instrui bastante, ele é muito específico, né, sobre várias maneiras de como nós devemos nos comportar. No capítulo 25, no verso 18, né, é dito assim: em vez disso, guardem meus regulamentos e minhas regras e ajam de acordo com eles. Se vocês fizerem isso, viverão com segurança na terra. No capítulo 26 também é muito claro, né? É quase que um prólogo, uma introdução às bênçãos e às maldições, que veremos mais detalhadamente no livro de Deuteronômio, explicando muito claro o que acontecerá se o povo ouvir e cumprir os regulamentos dados por Hashem, ou se o povo ouvir e não cumprir esses mandamentos dados por Hashem. Então, fala pra gente desse cuidado que nós devemos ter, né? No capítulo 26, verso 3 e verso 4, né, há uma frase que eu acho muito rica no seu significado, que diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuvas na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. Com base nesse versículo, né, eu gostaria desse momento de fazer uma oração inicial para que a gente pudesse meditar nessa palavra e aprender a partir também deste versículo e dos demais versículos que nós iremos falar em seguida. Eterno, obrigado, Senhor, por esse Shabat. Obrigado pela semana inteira que passou, onde nós pudemos exercer o trabalho, exercer a nossa profissão, exercer as nossas atividades, Senhor. Obrigado porque chegamos a mais um Shabat. E, Senhor, da maneira que nós chegamos, nós somos gratos. Porque tudo está no teu controle, Senhor. Nada foge ao teu controle, ao teu cuidado, ao teu conhecimento, ao teu domínio, Senhor. E te agradecemos porque estamos aqui e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Senhor, eu te peço que continue nos abençoando com a tua misericórdia, com o teu amor, Senhor. Derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Dando-nos a cada um, Senhor, a saúde. Dando a cada um a perseverança, Senhor. Dando a cada um, Senhor, a segurança de estar em Ti. Sabemos que os dias são maus, que os dias são difíceis, que estamos inseridos em uma sociedade, Senhor, corrupta, mas queremos fazer a diferença, Pai. Queremos ser luz em meio às trevas. Somos o sal da terra. Que nós possamos exercer, Senhor, o nosso chamado da melhor maneira, Pai. E para isso nós precisamos da Tua capacitação sobre as nossas vidas. Nós somos servos
E servos, Senhor, queremos sempre estar nessa condição de aprendiz, daqueles que aprendem de Ti, Senhor, para colocar em prática em nossas vidas, colocar em prática na sociedade em que estamos inseridos, para que possamos, Senhor, provocar essa mudança, trazer o Seu reino até aqui, através das nossas vidas, Senhor. Queremos ser luz e farol para aqueles que estão perdidos e não conhecem os Teus caminhos, Senhor. Sabemos que muitas teologias são criadas, são inventadas, são distorcidas, e Te pedimos que nos ajude sempre, Senhor, a nos mantermos na Tua palavra, Senhor. Mantermos de acordo com a Tua palavra. Não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Independente das placas, dos outdoors que estão sendo colocados ao longo da nossa jornada, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que nós possamos estar sendo estabelecidos na rocha, Senhor, que é Yeshua HaMashiach. Que a Tua Torá se torne cada vez mais viva dentro dos nossos corações. Que ela passe a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso comportamento, das nossas atitudes, Senhor. Que a nossa mente continue sendo transformada para o pleno conhecimento de Ti, Senhor. Que a Tua Ruach HaKodesh esteja nos abençoando, nos capacitando, nos instruindo, nos admoestando, nos advertindo, Senhor. Que nós possamos ter uma sensibilidade espiritual para sentir o Seu falar conosco, através das páginas da Torá, através das páginas da Brit Hadashah, dos Salmos, dos Profetas. Senhor, que nós possamos aprender como discípulos, como Talmidim. Podemos continuar assim, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Te pedimos que esse Shabat Tu possa consolar os corações que precisam ser consolados, Senhor. Possa dar estratégia, sabedoria para aqueles que precisam de estratégia e sabedoria, Senhor. E, Eterno, restitui tudo aquilo que foi roubado de nós. Tudo aquilo que foi retirado das nossas vidas, Senhor. Que haja restituição, que haja justiça, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E essa passagem de Levítico 26, né, encerrando esse livro, é algo tão interessante de entendermos, porque são as palavras de Yeshua, são as palavras de Tiago, são as palavras dos profetas, né? Nós vemos que essa mesma afirmação, ela continua, né, ela permeia toda a Escritura. E a gente entende que há uma harmonia nas Escrituras, né? E não poderia ser diferente com esse texto. Então aqui diz assim, olha, se vocês seguirem os meus decretos, significa e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática. Então, a tônica das Escrituras, a tônica da Torá é nós conhecermos os decretos, os mandamentos, conhecemos a palavra de Hashem, conhecemos os ensinamentos do Eterno, mas com uma finalidade, né? Com um propósito. Qual é o propósito? Colocar em prática. Viver isso no nosso dia a dia. Né? As Escrituras não podem ser um livro teórico para nós. Né? Ele deve ser um livro prático, um livro que nós vivemos ele dia a dia. Isso que é importante. Então, o que significa seguirem os meus decretos? Né? Significa que nós devemos nos esforçar. Né? Quando você segue alguém, você se esforça em fazer conforme aquele que você está seguindo. Né? O discípulo segue o mestre, né? Ele procura viver de acordo, fazer de acordo com o mestre ensinou. Então ele procura colocar em prática na vida dele esses detalhes. Por que é tão importante se esforçar em viver a Torá? Porque a Torá é a palavra de Hashem, é o verbo que se fez carne. Viver a Torá é viver Mashiach em nós. É colocarmos em prática todos os ensinamentos que o Eterno nos deu, que é para nós,
para nós ensinarmos aos outros, para que os outros também possam desfrutar dessa bênção que é seguir as Escrituras. Nós não podemos ter uma atitude egoísta nessa hora de querer só para nós, né? E isso está muito relacionado à oração do Pai Nosso, né? Se nós lembrarmos da oração do Pai Nosso, lá diz assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a instrução dada por Yeshua sobre essa oração é assim, olha, quando você for orar, entra no seu quarto que é reservado a você, e nesse local reservado, secreto, você ore ao seu Pai, né? Mas uma coisa chama a atenção da gente nessa oração é assim, por que eu estou num lugar secreto, reservado, faço uma oração sem que ninguém me ouça, e por que eu falo Pai Nosso e não falo Pai meu, meu Pai? Por que eu não digo assim, meu Pai que me ouve nessa hora, ou somente Pai? Não é porque eu não uso a palavra no singular, mas uso a palavra no plural, Pai Nosso. Porque a partir do momento que nós passamos a fazer parte da família de Hashem, né? Ou seja, tudo agora é nosso. Nada é mais meu. Tudo agora é nosso. O pão nosso. Então aquele pão que eu recebo não é só meu. É para que eu compartilhe. É nosso. Não é para que eu tenha de uma forma egoísta. Só eu consigo ter acesso. Só eu tenho esse conhecimento. Só eu tenho a chave para abrir essa porta. Não, agora é nosso. Pão nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. É da família. Nós devemos compartilhar aquilo que nós temos. E temos que mudar a nossa mente para entender exatamente isso. Que agora nós fazemos parte de uma família com muitos membros. Então, se nós seguirmos isso e colocarmos isso em prática na nossa vida, isso não deve ser para que seja uma atitude egoísta, mas nós devemos compartilhar a palavra de Hashem com todos aqueles que desejam viver de acordo com os seus mandamentos. Levítico 18, verso 5, né, diz lá, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, esse observando não é no sentido de ficar olhando para eles, né, mas é no sentido de colocar em prática na sua vida, né, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor, né? Então, ali em hebraico, as duas palavras em vermelho tá hukotai ve et mishpatai, ou seja, os meus estatutos e os meus juízos. Esses estatutos e esses juízos são juízos do Eterno, não nosso. E isso que é importante. Esses juízos são, esses estatutos e esses juízos são orientações, ensinamentos que o Eterno nos deu. Nós não podemos mudá-los, nós não podemos alterá-los, nós não podemos fazer do nosso jeito. São de Hashem, como as festas bíblicas. São festas do Eterno, que Ele manda que a gente cumpra na estação determinada, na data determinada. Não são nossos, nós não temos o poder de alterá-los, de mudar a data, de mudar o dia. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 22 ao verso 31, é uma passagem que todos nós conhecemos bem, né? Diz lá, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue na língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento.
Disse-lhe Abrão: tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, pai Abrão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abrão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos, ressuscite. Essa passagem é bem interessante, né? Porque a preocupação do rico era para que os irmãos dele não fossem para aquele local onde ele estava, né? Que era um local de tormento, né? E aí ele pede para Abraão que mande alguém, né? Que já havia morrido, ir lá falar com eles, né? Avisando de que aquele local não era um local bom, né? E aí a chave que Abraão dá de resposta é, olha, para que eles não venham para o local onde você está, né, esse local de tormento, é ouvir a Moisés e aos profetas, ou seja, viver de acordo com o que está escrito na Torá e no Tanar, né, nas instruções do Tanar e nas admoestações, nas instruções da Torá e nas admoestações do Tanar, né, dos livros dos profetas, ou seja, a Torá ensina o que a gente tem que fazer. E os profetas nos chamam a atenção, muitas vezes, na sua maioria das vezes, nos puxam a orelha, nos lembrando de como devemos viver, de como devemos nos comportar, da techuvá que devemos fazer. Então, o que ele está falando é assim, olha, Moisés e os profetas também já morreram. Porém, eles deixaram escrito, né, através da Torá e dos escritos proféticos, tudo que o Eterno tem. Todos os ensinamentos do Eterno, não tem nada novo. Não tem uma fórmula nova, não tem uma informação diferente. Está tudo lá escrito. Que eles ouçam, que eles entendam sobre isso. Porque é um documento que tem o testemunho do povo. O povo recebeu a Torá aos pés do Monte Sinai. Todo o povo testemunhou os fatos, o que aconteceu. Os relatos foram passados de pai para filho. Foi escrito na Torá. Esse é o testemunho que deve ficar. Ali fala do Mashiach que viria. Ele tem Moisés e tem os profetas. Ouçam a eles. As instruções da Torá, como nós vimos nos versículos anteriores. A obediência aos mandamentos do Senhor nos fará, nós viveremos por ele. Viveremos aqui, neste mundo da ação, mas viveremos também aonde? No mundo vindouro. Esse é o canal. Esse é o caminho. Por isso que Mashiach fala, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a Torá que nos leva ao Pai. Ele é a verdade, é a palavra, são os ensinamentos que nos conduzem a Hashem. E lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25, confirmando que esse livro de Levítico nos ensina bastante, diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Então, devemos ser ouvintes? Sim, claro que devemos ser ouvintes. Porém, não somente ouvintes, mas cumpridores também. Porque senão, nós estaremos nos enganando, achando que somente pelo fato de ouvir, isso já seria o suficiente para que possamos acessar ao mundo vindouro, para que possamos demonstrar a nossa fé em Hashem. Não, não é suficiente. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, ou seja, há uma necessidade de se esforçar. Muitas vezes nós teremos que lutar, sim, porque
irão querer nos tirar deste caminho, irão querer nos tirar dessa verdade. As circunstâncias que nos cercam irão tentar nos aleijar desse processo de salvação. Então, nós devemos perseverar nisso, não sendo ouvintes esquecidos, mas fazedor daquilo que estamos aprendendo. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, Tiago, irmão de Yeshua, fala exatamente o que a Torá nos diz. Nós devemos colocar em prática. Não adianta somente saber intelectualmente, ter uma memória excelente, saber a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, conhecer todos os versículos, conhecer todas as passagens. Porém, se você não coloca em prática isso, para você de nada adianta. Pode ser que quando você instrua outras pessoas e elas aprendam e vivam, para elas vai ser uma bênção. Mas para você não serviu. Então, o importante é ouça, coloque em prática. Ouça, coloque em prática. Ouça, persevere na prática, porque a sociedade muitas vezes vai estar remando contra você. As tendências vão estar contra você. As circunstâncias vão estar contra você. Porém, a palavra diz para perseverarmos. A palavra diz para resistirmos no dia mau, não cedermos espaço, não nos moldarmos aos conceitos, aos valores da sociedade, mas permanecermos perseverantes até o fim. Deuteronômio capítulo 11, verso 32, né? Tem uma palavra também que eu gosto bastante e vem reforçando tudo isso que nós estamos falando desse livro de Levítico que nós encerramos hoje o estudo dele, né? Ele diz assim: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu vos proponho. Veja, a palavra tende, pois, cuidado, nos remete a um detalhamento, a um tratamento especial, que a gente possa fazer isso com atenção, com zelo, com dedicação, né? Não de qualquer jeito. A gente não pode achar que pode fazer as coisas de qualquer maneira. Então, tem depois cuidado em cumprir, ou seja, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações com Hashem. Tende cuidado. Faça com carinho, com atenção, com dedicação. Obedeça dessa maneira. Em Deuteronômio 30, verso 14, diz: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ou seja, nós não podemos falar, puxa, mas onde está a palavra? Está lá no céu ou está muito distante de mim? Não, esta palavra está muito perto da gente, na nossa boca e no nosso coração, para que a gente cumpra, ou seja, está ao nosso alcance. Nós não podemos imaginar e criar obstáculos na obediência da palavra de Hashem com mandamentos ou ensinamentos que estão muito distantes para nós. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, não sou fazendeiro, eu não tenho uma fazenda, eu não moro em Israel. Então, alguns mandamentos quanto à terra e quanto à plantação estão muito longe para que eu cumpra. Então, não devo me preocupar com eles. Eu não sou fazendeiro. Certo? Outro, eu não sou mulher. Então, alguns mandamentos para o sexo feminino não estão perto de mim para que eu as cumpra. Então, eu não devo me preocupar em cumprir esses mandamentos. Porém, aqueles que estão perto de mim, que estão ao meu alcance, que eu posso sim fazê-los, esses eu devo me dedicar em cumprir, tendo todo o cuidado, todo o zelo em cumpri-los.
Deuteronômio 15, 5 diz lá: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, em cumprir. Ouça diligentemente a voz, ouça com bastante atenção o que a Torá está dizendo, para que nós possamos cumprir, para que eu possa entender e possa cumprir a palavra do Eterno, colocar em prática na minha vida. E no capítulo 26, verso 14, verso 15, diz lá, ó, mas se não ouvirdes, tem o outro lado, né? Mas se não ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não, tanta coisa, que coisa chata, é muita coisa para cumprir, é muito detalhe, não quero essas coisas, né? Para invalidar a minha aliança, né? Não cumprindo todos os mandamentos para invalidar a minha aliança. Quem invalida somos nós. O Eterno continua fiel. Quem é infiel somos nós. Né? Veja, aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se a alma de alguém chega a se enfadar, né? Cansar de cumprir os mandamentos de Hashem, é porque o coração dessa pessoa não estava em Hashem. Ela estava fazendo por aparência. Ela estava fazendo para que os outros vissem e de alguma maneira achassem aquilo algo de valor, né? Às vezes essa pessoa está querendo aparecer para os outros, ter uma aparência, mas não é algo que realmente ela quer. E aí essa vida, né, essa alma, essa vida, esse ser humano, ele acaba cansando de todo esse teatro. Acaba cansando de toda essa encenação. E com isso, né, demonstra realmente que essa pessoa está invalidando todos os mandamentos, a aliança de Hashem. No verso 21 do capítulo 26, diz lá, se continuarem se opondo a mim e recusarem, ve'im telhu e mi queri. Essa palavra em vermelho, queri, né, é nesse sentido de opor-se a alguém, né, recusando-se a ouvir. Né? O Rambam define queri como a negação, ou seja, você está com isso negando, quando você se opõe, né, a ouvir ao Hashem, né, você continua se opondo a ouvir a Hashem, e veja que a palavra diz, se continuarem se opondo, ou seja, é uma atitude repetitiva, você continua tendo esse comportamento, a pessoa continua negando, né, algumas coisas, ele continua recusando algumas coisas. Então, Ramban define queri como a negação da orquestração divina dos eventos, ou seja, a pessoa está negando que haja um poder do Eterno, que haja o domínio do Eterno sobre todas as ocorrências que estão no mundo. E que aquilo ali foi simplesmente uma obra do acaso. Né? Então, o ser humano, né, a formação do ser humano, não, isso aí foi uma obra do acaso. Aconteceu, né? De um caldo se misturando ali e as moléculas se mexendo ao longo do tempo e formou o ser humano. Né? Então, essa negação, né, de entender e de reconhecer que por detrás de todas as coisas tem um poder divino, né, que o Eterno ele é o maestro de todo o universo, que o Eterno é o realizador de todas as coisas, que o seu poder e a sua vontade
permeiam todas as coisas, né? Essa obstinação de continuar a negar isso, né? A se opor a reconhecer isso, né? Ou seja, com isso você tampa seus ouvidos, com isso você tampa seus olhos para que não veja, que aí é uma atitude sua, né? Aí a palavra diz: ouvirei e os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Então, essa obstinação de não querer ver a Hashem e de não querer ouvir a Hashem, né, dando a resposta ou tentando convencer a sua mente que tudo isso são obras do acaso, né, isso é da evolução simplesmente, né, o Eterno diz que vem e castiga 7 vezes mais, conforme os pecados daquela pessoa. Então, essa paraxá de hoje, ela encerra Levítico, mas ela começa a nos introduzir ao mundo, né, de que nós devemos ter escolhas, que nós fazemos escolhas, que as nossas escolhas são muito importantes, né, elas têm uma importância muito grande, nos dizendo e nos sinalizando qual será o futuro, o que virá pela frente. E é importante nós entendermos isso, né? O Eterno colocou perante nós a bênção e a maldição. Ou seja, ele deu a opção para nós escolhermos entre 2 caminhos. Porém, a escolha ela só pode ser feita por um dos caminhos. E o Eterno já também nos dá uma dica, né? Escolhe, porém, a bênção. Então ele nos indica qual é o melhor caminho. Porém, ele não nos obriga a ir por este caminho. Porém, a gente tem que entender o seguinte. A gente vai ver que existem mais são as maldições que as bênçãos, né? As bênçãos são 11 versículos. E as maldições são 29 versículos. E a gente vai se perguntar, que Deus de amor é esse que ameaça o seu povo com castigos terríveis? E aí a gente vai entender assim, ó. Os castigos de Deus se cumpriram muitas vezes na história do nosso povo. É verdade. Nós vimos isso ao longo dos milênios. Sim, nos queixar de castigos tremendos que sofremos. Podemos, claro que podemos. De calamidades que nos atingiram. Sim, a gente pode reclamar. Mas não podemos dizer que não fomos o quê? Avisados. De que se nos afastássemos, né? Nós somos avisados por Hashem que isso iria acontecer se tomássemos o caminho da desobediência. A gente pode até reclamar, porque é natural que reclamemos. Porém, devemos ter o entendimento de que fomos avisados. E fomos avisados claramente. E fomos avisados muitas vezes. Fomos advertidos muitas vezes pelos profetas. As Escrituras estão aí como testemunho vivo de que nós fomos avisados. Mesmo nos piores momentos, tantas vezes causados por nós mesmos, né? Podemos ter a certeza do seu amor e do seu perdão. Era e é o que nos mantém. Então, queridos, mesmo se em algum momento tomamos um caminho errado, nós temos a oportunidade de fazer techuvá. Nós temos a oportunidade de nos arrepender. Nós temos a oportunidade de reparar. Nós temos o amor de Hashem que nos permite fazer a techuvá, que continua até hoje a nos advertir, a nos instruir da verdade, a nos instruir do caminho, a nos instruir da justiça. Até hoje nós vemos esse amor sendo dispensado a cada um de nós. Por isso que essa palavra de Levítico, né, desse livro, fala para a gente sobre santidade. E santidade fala de algo exclusivo, de algo consagrado, de algo separado. E assim deve ser a nossa vida, uma vida de separação,
de consagração. Olha o que diz aqui em Gênesis 3, verso 2 ao verso 5. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que deles comerdes abrirão os vossos olhos, e sereis como os deuses, sabedores do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vejam, está muito claro aqui a instrução dada por Hashem. O Eterno falou: não comam, para que vocês não morram. Ponto. Certo? A instrução está dada. De todas as árvores você pode comer. Mas dessa árvore em particular, a instrução é clara: não comam, para que não morram. Então veio um outro ser ali, né, um outro personagem, uma outra personagem na cena, e fala para a mulher: não, você não vai morrer. Aí a pergunta que a gente faz é: a quem a gente dá ouvido? Para quem a gente vai ouvir? A quem nós daremos a nossa atenção, a nossa audiência? Para Hashem ou para a serpente? Já percebem que aqui no começo já tem uma clara apresentação das funções, né? O adversário, que é Satã, né? Exatamente, ele se opõe a Hashem. Essa é a função dele. O Eterno fala: não coma, porque você vai morrer. Ele fala: come, porque você não vai morrer. A questão é para quem nós damos a nossa audiência, os nossos olhos, os nossos ouvidos. A Hashem? Ou não? E aí a mulher decidiu, ela escolheu, né? Lá embaixo, ó, e viu a mulher, nessa passagem diante, é onde demonstra a escolha dela. Então, tínhamos dois caminhos sendo colocados lá em cima, a dos ensinamentos de Hashem, e o outro, os ensinamentos, né? A oposição feita por Satã. Então você tinha duas escolhas, né? Dois cenários foram colocados ali. Um para que você não coma, para que você viva. E a outra dizendo: pode comer que você não vai morrer. Então você tinha dois cenários. E a mulher escolhe um deles. Qual foi que a mulher escolheu? E viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Então vamos lá. Comer. Desejo, né? Assim, comida. Ou ela viu com os olhos. A mulher viu, né? E a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Lembra que a palavra diz que tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que daria o entendimento, né? Conhecimento, entendimento. E a árvore da vida daria o quê? A vida. Ela não buscou a vida, ela buscou o entendimento. Se você busca o entendimento sem ter a vida, isso te leva à morte. Então ela buscou entendimento, tomou do seu fruto, né? Ou seja, materializou aquilo que estava dentro dela, foi com a mão e pegou, e comeu, ou seja, assimilou das suas características, recebeu da sua natureza, comeu ela e deu a seu marido. Então, veja que nessa primeira demonstração lá em Gênesis, lá em Bereshit, nós já vemos o Eterno, né, nos admoestando, nos ensinando, nós já vemos o adversário Satã se opondo àquilo que o Eterno estava ensinando, né? Então, e vemos que o ser humano faz a escolha de qual caminho vai seguir. A escolha está conosco. Haverão consequências nos dois caminhos, sempre. Mas o Eterno sempre nos ensinou: escolhe o da bênção, da obediência, é melhor. O maior desafio da Torá não está no seu estudo, mas sim no fato de que devemos vivê-la todos os dias. Conhecer intelectualmente a Torá não é o maior desafio.
Desafio é colocar em prática. Colocar no nosso cotidiano, desde o momento que acordamos até o momento que vamos nos deitar. E assim, sucessivamente, todos os dias, 365 dias por ano, 24 horas por dia, enquanto acordados. Esse é o grande desafio. Ser luz. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós trazemos a Shekhinah de Hashem para este mundo. Nós passamos a ser um canal de bênção para esta terra. Se eu faço isso, se você faz isso, se 100 mil pessoas fazem isso, se 1 milhão de pessoas fazem isso, se 1 bilhão de pessoas fizerem isso, esse mundo seria transformado. Mas nós somos o sal da terra. Nós somos as bênçãos de Hashem para este mundo, na nossa geração, para as nossas famílias. Que nós possamos cumprir isso, cumprir esse chamado, através das nossas vidas. Este é um grande desafio. É isso que eu quero deixar para vocês nesse Shabat, como uma mensagem. Terminamos esse Shabat, a leitura do livro de Levítico, numa situação diferente dos outros anos, né? Um pouco mais carentes, né, de estarmos juntos, estamos longe, afastados pela pandemia que estamos vivendo, né? Com algumas incertezas, porque nós não conseguimos ver o amanhã, nós não conseguimos ver o 1 minuto à nossa frente, né? Então nós não temos a certeza, mas temos a segurança e a fé, né? Olhando para ver o que o futuro pode nos trazer. E como nós podemos participar de tudo isso? Permanecermos firmes, resistindo ao dia mau. Permanecer na presença de Hashem. Isso é o que nós podemos fazer, continuar sendo bênção para as pessoas, né? Mas também como toda vez que terminamos a leitura de um livro da Torá, num ciclo que se repete já há milênios, um ciclo indestrutível, porque é parte da promessa de Hashem para nós, né? Nós falamos Hazak, Hazak, Venit Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos. E que você tenha nesse Shabat muita Shalom, aonde você estiver. Que as bênçãos do Eterno estejam sendo derramadas sobre sua vida e que você possa desfrutar desse Shabat diferente. Um Shabat onde vamos começar no próximo um novo ciclo, encerramos um agora e vamos começar um próximo ciclo no próximo Shabat. Fica na Shalom, em nome de Yeshua, tenha uma semana abençoada e continuamos aqui orando por cada um de vocês e disponível para cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach.